Divino Mestre Jesus, agradecemos-te pela oportunidade, pelo ensejo que nos permite aqui estarmos de volta para mais uma etapa de aprendizagem, de trabalho. Sejamos felizes, Senhor Jesus, no entendimento do texto do Apocalipse. Sejamos felizes nos esforços que empreendemos por domar as inclinações más. Que o Senhor nos fortaleça para o cumprimento dos nossos deveres. Que nós sejamos felizes aqui também no intercâmbio com os espíritos amigos que nos assistem, nos inspiram, nos orientam para a realização sempre do melhor segundo os teus objetivos divinos. Que os estudos sejam favoráveis também para os espíritos que se encontram em estágio de aprendizagem, de reequilíbrio nesta instituição. Que as tuas vibrações de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Dando então continuidade ao nosso estudo semanal do Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Nós vamos então aqui partir do versículo 6, iniciado na semana 91. Não dei para vocês, não? Gente, será que eu não fiz cópia, não? Essa semana foi atribulada para mim lá, eu não fiz cópia. Eu achei que eu tinha feito. Infelizmente, hoje vai ser assim a folha. Semana que vem eu trago. Tive uma semana complexa, muita tarefa e pensei que tinha feito, não fiz. Acontece. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Mas eu me recordo que eu comecei o estudo desse versículo semana passada, e ninguém me falou que que eu não tinha entregue a página. É porque eu sinto aqui, né? Mas eu comecei o 6. Não começou não. Eu notei que próximo 5, versículo 5. Eu também. Próximo versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nós 3 do 7. Sim. O 5 eu falei da semana passada. 5 se falou. Então, o 6 eu comecei também. Eu comecei o 6, não deu para terminar, entendeu? Eu não sei. Sim, o 5 e o 6. O 6, ó. Eu falei do primeiro aspecto aqui, ó, e disse-me mais. Né?
que sempre tem uma coisa, mas tudo bem, vamos lá. Então hoje vocês vão ficar só ouvindo, porque eu não fiz a cópia do papel, tá? Semana que vem eu trago. Mas eu lembro que eu já distribuí isso em PDF, né? Os arquivos. Vocês se recordam? Eu já fiz várias postagens desses arquivos no nosso grupo de estudo, tanto do Apocalipse quanto da segunda-feira. Então, em tese, vocês já deveriam ter salvado no telefone. 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E disse-me mais, está cumprido, sou o Alfa e o Ômega. E disse-me mais, nós temos aí essa primeira parte do versículo que nos aponta que sempre haverá algo a ser dito da parte de Deus para nós, consequentemente a ser apreendido por nós, e de nós para o próximo, que nos compartilha as experiências, que compartilha nossos estudos, que conosco convive e que vai receber de nós alguma coisa pelo exemplo, pelas atitudes. Lembrando que Deus vai falar conosco por meio dos seus intermediários, dos seus instrumentos, porque Ele não exerce ação direta na matéria. E aquele que é o mais fiel porta-voz de Deus para nós é Jesus, o governador da terra, aquele espírito perfeito que já alcançou um alto grau de evolução e mesmo encarnado é um espírito infalível. Já superou todas as imperfeições, todos aqueles automatismos que nos caracterizam, por exemplo, que ainda nos impedem de expressar na totalidade e na completude a lei de Deus, o amor ao próximo e o que nos é dito. Nós, por exemplo, captamos a inspiração, a orientação dos espíritos amigos, que são também aqueles que recolhem dos planos superiores, dos que lhes estão acima e passam para nós, e transmitem para nós. À medida que nós vamos nos aplicando ao estudo da doutrina espírita, sistematicamente, como temos feito, e não só o estudo, mas a prática, a vivência do bem, nós também abrimos a nossa capacidade de captação pela via intuitiva, pela via da inspiração, e também nos tornamos elementos capazes de recolher do alto ensinamentos para transmitir, para repassar para aqueles que convivem conosco. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega. Esse ser, então, aqui, o Alfa e o Ômega, Jesus, por exemplo, Deus, na sua grandiosidade, os espíritos puros que já alcançaram a comunhão divina, a comunhão com Deus, estão no Alfa, o princípio da nossa evolução, e estarão no Ômega, no final do nosso ciclo de aperfeiçoamento. Também estarão. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Então ele está presente, é onipresente, onisciente, e à medida que vamos evoluindo, nós também vamos
desenvolvendo essa capacidade de onisciência e onipresença, evidentemente não como Deus, mas a nossa capacidade de influência vai se ampliando no universo. Então tendemos ao infinito. Tendemos ao progresso infinito. Para nós o progresso será infinito. Deus está no princípio de tudo, no início e no final. Então tudo que é criado é abrangido por Deus. Os princípios dos processos de evolução dos espíritos, desde a fase ali no átomo até, vamos colocar assim, o espírito perfeito. Então tudo isso está na abrangência de Deus e muito mais. E porque ele está, vamos colocar assim, ele está dentro e além da criação. Dentro e além da criação. No princípio, que foi ele que criou, falando de Deus. E tendo ele existido eternamente, tem criado de todo o sempre. E estará também para todo o sempre no final, digamos assim, entre aspas, tá? Por exemplo, no princípio e no fim do mundo de expiação e provas. No princípio e no fim do mundo de regeneração. No princípio e no fim do mundo celeste, divino. A quem quer que tiver sede, de graça darei da fonte, da água, da vida. Então aqui nós estamos trabalhando com uma lei. Uma lei. Nós sempre temos sede, sempre teremos alguma sede, até que nós desenvolvamos a completude. Quando nós passarmos a irradiar o amor infinito, aí cessa a sede. Pelo menos a sede de como nós a conhecemos nos mundos materiais, ou na faixa da evolução que ainda nos caracteriza. Nós ainda, numa certa medida, temos sede de ser amados. Temos ainda carência, necessidade de sermos amados. E essa sede só vai terminar quando nós tivermos sede de amar. Porque nós vamos nos completar amando. Isso para nós ainda é algo difícil de compreender, porque escapa ao nosso parâmetro existencial. Na matéria densa, por exemplo, nós sempre temos necessidades. Então, aqui nós estamos falando de uma sede qualificada, uma sede de amor, uma sede de evolução, uma sede de conhecimento, uma sede de amar o próximo, de se doar, nesse sentido. Agora, a espiritualidade investe em quem investe. Então, à medida que nós vamos investindo nas buscas mais qualificadas aí, no plano do espírito, nós vamos ter a resposta. A resposta ela não está dificultada. Não existe uma barreira. A fonte da água da vida jorra incessantemente. Não tem barreira. Nós aqui colocamos as barreiras pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. Que são as barreiras naturais que nos impedem de
beber da fonte da água da vida. Os interesses materiais, os interesses pessoais, e nos impedem ainda de beber dessa fonte que se abre para nós de forma natural. E às vezes a fonte, amigos, ela se manifesta da forma como nós não gostamos muito. Como que essa fonte da água da vida se apresenta para nós? Por aqueles que nos impõem o cumprimento do dever. Por aqueles que exigem de nós no plano social, no campo da família, no campo do trabalho, no campo das atividades sociais. São aqueles que se apresentam para nós como os desafios e que, transpostos esses desafios, nós temos acesso à fonte da água da vida. Porque essa fonte da água da vida, amigos, nós aqui já temos condições de compreender, ela é interior, não é exterior. Tem aqueles que já emitem para nós, os espíritos redimidos, equilibrados, irradiam para nós na pauta da misericórdia. Nos envolvem pela misericórdia. Mas a questão é de nós encontrarmos o saneamento interno. Não necessitarmos da misericórdia. E passarmos a ser a misericórdia para o próximo. Então a fonte, ela é interior. Porque onde está Deus? Preferencialmente, Deus está onde? Nos corações, no sentimento. Dentro de nós. É a capacidade criativa. Capacidade criadora. Mas nós temos aí irradiado uma água ainda complexa, porque a fonte está jorrando, a fonte jorra incessantemente. Nós estamos falando do quê? Da exteriorização natural automática de todos nós. É uma fonte que jorra de nós para a vida. Estamos falando do quê? Do pensamento, dos sentimentos, das emoções, que ainda trazem complexidade para nós. Por quê? Porque essa fonte está... essa água está poluída, vamos colocar dessa forma, pelas nossas paixões, pelos sentimentos complexos, as emoções, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, para ficar só nesses três, é que maculam essa fonte. Conforme a gravidade do que nós irradiamos e concretizamos, consequentemente, porque o que é exteriorizado vai se concretizar se for insistentemente exteriorizado, de forma habitual, sem controle, vai se materializar. Aí nós podemos estar atrelados a necessidades de reajustamento as mais variadas, segundo o que vai sendo concretizado. Ficou claro aí, amigos? Porque aquele, por exemplo, que se apresenta para nós, seja na família, na sociedade, com uma dificuldade de sentimento, que exige de nós uma postura virtuosa, tem sede de amor. Tem carência do amor legítimo. E nós que estamos aqui nos capacitando com tanto conhecimento, é que vamos no campo social, no campo da convivência, é que vamos nos esforçar para ser essa face
essa fonte renovada. E é aí que entra aquela equação que define o espírita. O espírita é reconhecido por domar suas inclinações más e pelos esforços que empreende pela sua transformação moral. É aí, isso se traduz pela virtude que nós vamos exercitar nessas situações e circunstâncias. Oferecendo, então, para aquela pessoa um exemplo. Porque lá no passado, sabe-se lá quando, nós oferecemos para essas pessoas que convivem conosco exemplos complexos. Porque elas podem ter seguido nossos exemplos e elaborado toda uma vida interior durante muito tempo, com base no que elas gostaram em nós, a pauta do livre-arbítrio da escolha individual. Então, o nosso reajustamento implica em oferecer para essa pessoa a outra face que nós estamos buscando desenvolver. Para que ela tenha uma escolha. Se no passado escolheu de nós algo complexo, agora vai escolher algo melhor. É o que nós chamamos de pagamento, que assusta. Assusta os espíritos, não assusta? Ah, vai ter que pagar. Pagamento é amor, gente. Pagamento é amar. É o saneamento da fonte. E você não está... Nós não estaremos reajustando o coração do próximo. O próximo utilizou mal o seu livre-arbítrio, seguindo exemplos complexos, e escolheu a sua situação e desenvolveu algo porque ele quis. Nós estamos reajustando, é o nosso mundo interior, para oferecer coisas melhores. Então é por isso que nós vamos receber como filho, como filha, como esposa, como esposo, como mãe, como pai, esses que nós oferecemos algo complexo. Certo? Então, assim, pagamento é cumprir o dever, vamos colocar assim. Não é? Então, porque senão, tem gente que fala assim, vai ter que pagar, mas a pessoa não explica o que é o pagamento. Então, a pessoa acha que se matou, vai vir para ser morto da mesma forma, não é assim. Isso seria vingança, né? Isso é vingança. Vai ser assim lá na frente se não arrepender. Se não arrepender, não reajustar, aí pode ser que venha assim. Então suaviza a marcha. Quando suaviza a marcha, nós vamos reajustar o mundo interior. Para reajustar o mundo interior, eu tenho que comprovar isso por fatos, que são as ações, que são os exemplos. Ô, Júlio, fazer uma pergunta aqui. E a complexidade daquele que vem vai ser redimido numa outra vida dele com outra... Entendeu? Cada um tem seu tempo de amadurecimento. Quantos de nós aí no passado, por exemplo, não fomos lideranças complexas aí nos impérios que se foram? E nós arregimentamos ali para legiões e batalhas, vários espíritos jovens na evolução. E obedeciam cegamente às ordens no campo de batalha. Espíritos jovens, certo?
aprendendo ali determinadas coisas. Então, se nós no passado arregimentamos muitos espíritos jovens em evolução para executarem nossos propósitos de dominação e conquista, ao longo do tempo, eles vão voltar a conviver conosco para receberem novos exemplos. Então, complexidade dele, porque foi uma escolha dele. Complexidade dele, ele vai resolver no tempo e no espaço. Então, o nosso papel qual que é? Amar indistintamente. Não importa saber qual que é o grau de evolução desses espíritos. Por isso que nós não temos como saber. Fazer o melhor possível para oferecer um bom exemplo. E às vezes esse melhor não vai ser compreendido pelo próximo, né? E o melhor possível, às vezes você reencarna, você se compromete lá para fazer 75% de uma determinada tarefa, certo? Mas você está aqui na Terra e deu conta de fazer 25%. Aí você desencarna. Alguém pode até falar com você, fala assim, não, mas eu dei conta de fazer 25%. Você fez alguma coisa. É aquele fato de Não é? não carregar o sentimento de culpa, né? O importante é que fez. Não tem a parábola lá dos talentos? Cada um vai dar de acordo com a capacidade. Vai multiplicar o talento de acordo com a capacidade. O que é importante? É multiplicar, em alguma medida. Então, por isso que temos que ter muita calma, muita serenidade, porque muitas vezes, nós vamos cumprir muitos deveres na carne, engolindo seco mesmo. Ou não vamos? Até no Evangelho segundo o Espiritismo. O dever, em princípio, o dever é de difícil cumprimento, porque ele contraria os impulsos do coração. O dever ali é disciplina, para quebrar uma rotina milenar que nós trazemos. Criar um novo conjunto de ações felizes. E com o passar do tempo que nós começamos a cumprir o dever o dever é difícil de ser digerido, mas com o passar do tempo, nós vamos descobrir que tem felicidade ali. Porque a gente quebra o sentimento complexo que impedia de fazer aquela ação e desenvolve o amor, desenvolve a virtude, que é a fonte da água da vida. Então nós vamos... Aí não vai existir mais dever, porque nós vamos fazer com alegria. A mesma alegria, aquela mesma alegria de quando nós somos convidados para uma festa. Nós vamos para a festa com alegria. Então, vai chegar um momento que aquele dever, obrigação você quebra quando você contraria o impulso do coração e você vai renovando o sentimento interno seu. Seu sentimento interno. Você faz naturalmente, né? Faz naturalmente e passa a ter alegria naquela ação. Prazer. Isso mesmo. Você descobriu a fonte da água da vida. Que para nós ainda está distante, amigo. Ou não está? É a nossa realidade. Alguém, por exemplo, gosta de ficar 6, 7 horas num hospital com um parente? Não importa, não. Falando de modo geral, é agradável? É agradável? É desconfortável? É cansativo. Cansativo? A pessoa exige muito, não é? E por que não é agradável? Por causa da nossa condição ainda interna. Mas nós estamos no caminho. Não é isso? Estamos no caminho. Às vezes vai ser agradável com um, mas com o outro lá, que você nem espera que tenha que tomar conta, não vai ser agradável.
É. Não é? Pode ser agradável com alguém que você ama extremadamente, mas não tem aquele parente que você não tem alguma coisa assim que ainda não bate muito bem? Porque, amigos, a gente estuda isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Amai os Inimigos. E nós não conseguimos ter pelo inimigo a mesma ternura e afeto que temos pelo amigo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque existe uma energia matemática antagônica. Aí vamos supor que você tenha, aí você recebe como filho. Não tem os conflitos aí não é? Aí você tem que ficar no hospital tantas horas com uma pessoa que você ainda não tem uma convivência muito harmoniosa, certo? Estou falando disso. Então, quem já tem uma harmonia é fácil. Você vai na boa. Mas quem eu estou falando aqui é do que pega no contrapé. E nós temos inúmeros espíritos, amigo, deixamos aí pelo caminho. A reunião mediúnica aqui dá uma pálida ideia. Quantos aqui manifestam e declaradamente apontam o dedo para alguém na reunião mediúnica? Eu já disse para vocês que eu não tenho medo. Eu também não tenho. Mas tem outros que eles não. Tem outros que manifestam sem a pessoa saber que é inimigo dele. Eu não tenho condição ainda de saber. Só na hora certa. Ou vocês acham que não tem? Tranquilamente. Quantos anos nós estamos aqui na reunião de desobsessão? Tendendo aí 10, vamos colocar 8 espíritos por reunião? Quantos anos? 52 segunda-feira por mês. Vocês acham que não vieram muitos anônimos desafetos aqui já? Que os espíritos não deixaram, não. Você não vai falar quem que é, não. Não é hora, não. A pessoa não vai conseguir conviver com isso por enquanto. Certo? Para preparar, gente, porque é um movimento natural. Alguns precisam retornar como familiares. Os inimigos do homem serão seus familiares. Já dizia Jesus, ou seja, estaremos reencarnados juntos. Às vezes, representa um grupo de 100. Às vezes, tem ascendência sobre 100. Não é? Então, ele reencarna como seu filho. Aí você trata ele bem, você está atingindo 100. Que é a misericórdia, né? Exatamente. Processo, Misericórdia. menos doloroso, né? Mesma coisa aqui na reunião. Você atende um que representa 100, 200, 1000. Nós arrastávamos legiões inteiras no passado. Então, vem um representando, às vezes, 5.000. A legião romana tinha 4.800 legionários. É muito. Às vezes, comandava-se 4, 5, 6 legiões de 5.000. Fora as tropas auxiliares, que eram 3.000 cavaleiros e outros mais que compunham. Então, pensa bem. Há muita calma nessa hora. E vamos estar preparados, amigo. Não vamos ficar surpresos, não. Não é? Então, que nós estamos aí na luta, amigos. Francisco de Assis, por exemplo, que todos nós aqui temos em alta conta, ele lutava contra o desejo sexual. Porque ele, quando jovem, ele era filho de um comerciante abastado lá em Assis. Empresário. E ele, quando jovem, tinha todas as regalias, desfrutava dos prazeres da vida. Foi para as cruzadas. Engrossou o exército das cruzadas lá. Depois ele se tornou... Então ele lutava contra o desejo sexual. Francisco de Assis.
Certo? Então nós temos que ter calma, temos que ter serenidade. O livro dele, Francisco de Assis, narra isso, né? Se julgava na Espinheiro. Das roseiras, É. né? Exatamente. Então, vamos ter paciência, vamos estar preparados, porque a situação se revela quando somos pegos no contrapé. Não é isso? Você está com a vida ali na boa, tranquilo, aí acontece alguma coisa, pega no contrapé. Não, lá agora que a coisa está tudo encaminhando bem, É. Exatamente. vem a rasteira, vá. Então vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos aqui regimentar forças, trabalhar com afinco, né? Cumprir o dever ali, mesmo resmungando, mas vamos cumprir o dever. Mesmo querendo estar lá assistindo a série preferida na televisão, vamos cumprir o dever. Hoje já está até mais fácil, que você pode ir para o hospital, você baixa no telefone a série que você quer ver, passa o tempo ali. É. Não pode esquecer o carregador. Se esquecer o carregador, você... Então tem recurso hoje para nos ajudar aí não é? Muito bem. Então, a fonte, amigos. A quem quer que tiver sede, de graça darei da fonte da água da vida. Por isso é que nós aprendemos que, com relação à mediunidade, dai de graça o que de graça recebestes. Porque a mediunidade é o recurso de reajustamento que a misericórdia proporciona. Em vez de nós lidarmos aí, por exemplo, com os desafetos aí no corpo a corpo na sociedade, nós temos aqui a bênção de dialogar com eles. Sermos instrumentos mediúnicos deles. Estávamos encarnados com alguns. Aí se eu começo a exercer a mediunidade cobrando, eu já estou conspurcando a fonte da água. Já começo a mergulhar de novo naquela água complexa que caracteriza o nosso passado ainda. Está dentro de nós ainda, querendo continuar saindo aí para oferecendo uma água complexa. Porque tem muita gente que tem sede de água complexa. E tem aqueles que fornecem essa água complexa. Então nós temos casos aí de palestras cobradas no meio espírita. Eu, triste dizer isso, mas eu conheço um caso, fiquei sabendo de um caso, a pessoa não me disse o nome, e um palestrante que cobrou 30 mil reais. Nossa. Aí a pessoa fez um pechinchou e ficou por 10 mil. Coitado. Tem acontecido. Mas o filho da Zíbia, quando vivo, né, aqui, ele cobrava as palestras dele. Não sei se você chegou a Não, eu não... saber disso. Não. Pois é lamentável por quê? Porque a pessoa deixa de aproveitar As palestras. ao invés de nós recebemos a mediunidade como componente aqui para progredir e avançar, substituindo às vezes um leito de dor, um câncer, um tumor, um problema mais grave na família. Aí nós começamos a conspurcar. Aí- O desvio do Aí você acrescenta, ao invés de você combater uma má tendência, você manteve aquela má tendência. Manteve uma má tendência, sabendo que não podia manter aquela má tendência. claro. De graça dai, de graça receber, de graça dai. Torna-se um fator
complexo, Muito bom. muito complexo. Porque, geralmente, quem reencarna com a tarefa de médium na seara espírita comprometeu-se com a espiritualidade que abalizou aquela existência, e nós não conseguimos cumprir o combinado. Então, é uma situação complexa. Então, a sede, basicamente, significa carência, necessidade. E são bem-aventurados, quem são os bem-aventurados? Os que têm fome e sede de justiça. Ter fome e sede de justiça é praticar a caridade, a sua mais alta expressão. E você quer ajudar aqueles que sofrem, os que são injustiçados aí na sociedade extremamente desigual como a nossa. Então, uma campanha do quilo, uma distribuição de sopa, de agasalho, é um movimento para aplacar a fome e a sede de justiça. Então vivemos ainda um mundo muito complexo, muita dificuldade, estamos vendo aí no cotidiano, e não adianta colocar óculos cor-de-rosa e supor que está tudo bem, não está. Não está. Todos os quadrantes aí, o mundo... Tem muita coisa boa sendo feita? Tem. Mas tem muita coisa que precisa ser reajustada. Nós não podemos aqui dar uma de alienados, porque os espíritos, inclusive os espíritos, fazem o diagnóstico. Ó, por exemplo, eu vou citar aqui duas aqui. Isso aqui é um diagnóstico que os espíritos fazem. Questão 806. É lei da natureza da desigualdade das condições sociais? Então está falando o quê? De sociedade humana. Quando se fala condições sociais, os espíritos estão fazendo alusão à humanidade. No reino animal, isso aqui não tem cabimento. Não, é obra do homem e não de Deus. Então aqui tem um diagnóstico. É um diagnóstico de que algo não está bem na sociedade. Não é obra de Deus, é obra do homem, a desigualdade. Então precisa se reajustar a obra de Deus. Mas o problema, onde é que a obra de Deus está desajustada? É no coração do homem. Porque a desigualdade que se vê reflete o egoísmo e o orgulho que vigoram nos nossos corações, que são as matrizes da desigualdade. Então o que é que tem que ser reajustado? O mundo interior. Como é que se reajusta o mundo interior? Reajustando o mundo exterior. Porque um sobre o outro vão reagir. Assim funciona. Um é reflexo do outro. Reflexo do outro. Então, reajustando o que nos é possível reajustar na sociedade, nós estamos reajustando o nosso mundo interior. Porque se nós aqui fazemos parte de uma agremiação como essa aqui, que distribui alimentos, e nós, por exemplo, colaboramos, pelo menos financeiramente, nós estamos conscientes de que existe algo errado na sociedade. Tem gente que passa fome. Questão, na verdade eu falei duas, mas são três. Questão 930. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Isso aqui é um diagnóstico. Tem gente morrendo de fome?
Tem. Então, essa sociedade ainda não está organizada segundo a lei do Cristo. Qual é o nosso trabalho? Organizar a sociedade segundo a lei do Cristo. Mas para isso eu preciso mudar o quê? O meu coração. O meu coração tem que estar em compasso com a lei do Cristo. Por isso as disciplinas, o cumprimento do dever, as disciplinas é que nós nos entregamos nas práticas espíritas, que é para domar inclinações más, disciplinar os corações. E a 685. 685A, que também é um diagnóstico. 685A é um diagnóstico também. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei de caridade. Em outro ponto, Allan Kardec vai dizer que é um dever de Estado, porque a pessoa não pode ficar na dependência da boa vontade dos outros em fazer a caridade. É um sistema de Estado. Nós estamos lutando para que haja um sistema equânime de Estado, econômico, político. É isso que nós estamos lutando. Vocês perceberam que são 3 questões aqui importantes que tocam na ferida da sociedade. Não toca? Amigo, o negócio não é fácil, não. E fora que a gente vê na rua, né, gente? Exatamente. Não estamos nem falando aí, estamos falando aqui das complexidades do mundo, tem muita mais coisa. Muito mais. O mal, infelizmente, ainda predomina. Tem muita coisa boa? Tem. Mas quando se coloca tudo na balança, o mal ainda predomina, amigos. Mas pelo menos o nosso coração não deve mais predominar. É a nossa luta. As paixões, as imperfeições devem começar a predominar a partir da resistência para com as imperfeições, porque há virtude sempre que nós resistimos ao mal. Já resistindo, nós temos aquela vontade de maltratar alguém, vamos colocar assim didaticamente. Mas se a gente resiste, consegue silenciar. A virtude já. Tem virtude aí já começando. Cada vez que eu consigo resistir, eu vou ampliando a virtude. É preciso que ele cresça e que eu diminua. O meu ego vai diminuindo toda vez que eu resisto, e aquele eu melhor começa a crescer. Começa primeiro lá com o zigoto, célula-ovo, não é? Aí vai devagarinho, vai crescendo. Começa a aparecer lá um olhinho, devagarinho vai crescendo. É a nossa história. Começa lá pequenininho, amigo. Aí, vamos em frente, né? Porque quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho, que é o versículo 7. Quem vencer? Vencer do quê, amigo? É vencer das más inclinações. Vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo. Não quer ficar lá com o parente no hospital? Vai resmungando, mas vai. Tá indo. Tá indo. Antes não ia. Não é isso? Agora vai. Vai contrariado? Vai porque vai tirar do desconforto? Vai, mas vai, tá indo. Vai aprender a apreciar outras coisas. Vai extrair alegria e felicidade do desconforto. Não é?
Fala aí, menina, o que você quer falar aí? Você tá pensando aí? Eu estou pensando, você está falando dessas más inclinações, né? E como que o mundo está hoje em dia por conta de mentira, né? Pessoas que mentem. Ah, sim, ó, isso aqui é o tema aqui do versículo 8, ó. O tempo todo mentindo, falando mal dos outros. Que é aqui, ó, o versículo 8, ó. Disseminando. Tem pessoas que Auxílio têm do esse dom, né? De disseminar o mal, né? É, Ela, senão não. aqui, ó, tá escrito aqui no versículo 8, ó. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, fake news para nós não cola mais não. Pelo menos não deveria, né? Tem uns tímidos. Esse 8 começa exatamente. Nós vamos chegar lá. O tímido é quem tem o conhecimento que nós temos aqui e tem timidez em praticar. O praticar não é você vir aqui, participar da reunião, participar da sopa, e do Marmitex, não. É praticar no dia a dia. E na hora que você está na prática, né? Na hora de você É. provar, você é feliz o tempo inteiro. Exatamente. Aí na hora que você fala assim, não, é isso que eles estão falando, né? Domar, você tem a vontade de fazer, só que você já tem conhecimento que você não deve. Aí esses aí serão cobrados muito mais, né? É. Do que aqueles que estão à revelia da lei deles É. mesmos, né? No princípio, a gente vai fazer contrariando um impulso do coração. Mas, por exemplo, nós que participamos dessas reuniões, né? Que somos, né, nós médios, esses doutrinadores, não é doutrina, como é que fala? Dialogadores. Pode falar do treinador mesmo, não tem problema não. Esses, principalmente, a gente está aqui todo dia, da casa, estuda, participa de não sei o quê, e continua fazendo, espalhando mentira, disseminando ódio, aí fica difícil. É complicado. Para quem tem conhecimento do evangelho, é complicado por causa de um alinhamento ideológico aí. E as pessoas pensam complexo assim, do mundo? mentira é coisinha boa, mas olha como que a mentira fez, né? Que dimensão que tomou e como que a gente está hoje. Isso destrói Em termos de reputação. Não, isso aí é do micro para o macro. Olha como que nós estamos, em termos de nação, temos que vencer isso tudo ainda por conta de mentira. Porque tem muitos Impressionante. que fazem disso um sistema político, sistema de Estado. Sistema de vida, antes de ser sistema de Sim, é o sistema de vida. Mas aqui, quando você pessoa, tem ela vive disso. numa sociedade, muitos que estamos reencarnados, que tem isso como um sistema de vida, isso, e a maioria, se for a maioria que escolhe, vai escolher o sistema político, que se casa com o sistema de vida. É isso. Aí fala assim, nossa, como que a sociedade está podre? Está podre porque você é podre. Exatamente. Está podre porque você elimina, você exala, você contamina, você passa para porque é o mal, Aí fica reclamando de sociedade. É o mal que vai curar a doença. Você quer, vocês querem disseminar ódio e mentira em grande parte? Então, amigos, nós estamos falando aqui de uma coisa que irradiamos, que vai se avolumando, que se torna concreta. Aí você fica assim, no meio pequeno, 3 pessoas, dali passa para 6, para 9, para 12, você vai ver a confusão, aquele inferno que a pessoa fez por conta de mentira. O mais importante é que a gente está inserido nesse contexto e a gente tem que saber lidar com essas pessoas. Porque às vezes a gente acha que o simples fato de você não conviver com aquela pessoa que pensa, age diferente de você, está fazendo certo. E muitas vezes você saber lidar com isso. Lidar com a mentira, nem é. Exatamente. Não vai dar vazão. Por exemplo, você não rende. A pessoa passa por você uma mentira, você faz a consulta rápida lá no navegador e devolve. Isso aí é mentira aqui, Pronto. Ou então aí cai naquela questão de você ser hoje, sabe? Não você isento, ficar não. calado é se comprometer. Eu acho que a gente precisa. Porque cai na função, cai aqui. Mas quanto aos tímidos, ficar calado. Isso que eu perguntei. A omissão dos bons. Exatamente. Ainda tem essa questão. E que muitas vezes você se posicionar, muitas vezes você pode gerar
Isso. né? Até não que você Mais queira confusão. gerar uma inimizade ou uma coisa pior, É, mas o outro lado parte até para essa agressão mesmo, agressão verbal. Sim. Exatamente. tem um momento Então a que gente tem tem que que saber lidar silenciar, com né? isso. Sim, tem que ter Silenciar e sabedoria. perdoar, né? Fazer o quê? Exatamente. Tem um momento. Eu acho que Silenciar, silenciar foi fazer não uma, possível. fazer uma prece. A gente aprendeu que a gente deve ser, como é que fala? A fase terminal das mal. trevas, do mal. Exato, exatamente. Então, a hora que você está virado, vontade de revidar, não, você se cala. Ou então, tudo que eu estou fazendo aqui é bobagem. Mas tem Pra que. que eu venho pra cá? É, Eu vou ficar em casa assistindo novela. Tem muito mais coisa que eu ficar aqui todo dia escutando. E na hora da prática, que eu tenho oportunidade, eu vou lá e fazer. Mas o processo, ele é doído, né, gente? mas tem um momento que você tem que, Não, mas tem um momento, há momentos e proteger um grupo maior, você tem que. tem que enfrentar, é verdade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 10, item 20 e 21. Exatamente. Quando o mal de alguém prejudica só ele mesmo, você silencia, faz a prece, mas quando prejudica um número Aí maior você de tem pessoas, aí você tem que... é preferível cair um do que cair vários. Está lá no Evangelho. Verdade. Senão nós não vamos sair da timidez. Que nós vamos estudar aqui no versículo 8 aqui, ó. Então nós vamos terminar esse. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, esse Deus aqui é o padrão filosófico interior de cada um de nós. Deus interno. Padrão filosófico. Sim, é o meu No nosso Deus, caso que eu aqui, sou. o nosso Deus, filosoficamente didaticamente falando, didaticamente falando, o nosso Deus se expressa pelos 10 mandamentos, pelas bem-aventuranças, pelas palavras de Jesus e pela doutrina espírita. Esse é o nosso Deus. Sim. E nós temos que concretizar no mundo. É. Nós temos que dar a conhecer ao mundo esse Deus. Porque senão, o outro Deus é o Deus com letra minúscula, ao qual Jesus alude em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Ele é mentiroso e é o pai da mentira. É o nosso eu egoístico. Que impede que o eu divino se manifeste. Na semana que vem, então, a gente pode retomar aí esse... Aí o outro fala, Esse ponto? é duro ouvir esse discurso. João 6,60, duro ouvir esse discurso. Quem pode Próximo ouvir? O próximo é o finalzinho do 6 e o começo do 7, eu vou trazer o papel para vocês. de ver Você não